Olá, eu sou Isabel, sou fisioterapeuta e hoje eu vou abordar um tema muito comum entre muitas pessoas: hérnia de disco. E agora? O que é e o que eu devo fazer se eu tiver? Então, para começar, eu vou explicar um pouquinho da anatomia e da fisiologia da nossa coluna para poder explicar melhor como que a hérnia acontece. A gente tem a coluna vertebral, que é composta por vértebras, que são ossos, e os discos intervertebrais, que ficam entre uma vértebra e outra. Esses discos, uma das funções dele é a absorção do impacto. Ele é composto externamente por fibras de cartilagem, internamente por um núcleo pulposo, que é composto basicamente de água. Então, quando a gente exerce muita pressão com movimentos repetitivos, a gente acaba deslocando o disco do lugar. Tem um princípio de uma técnica do Mackenzie que explica muito bem o que é esse deslocamento do disco. Eles falam do princípio da saboneteira. Imagina a saboneteira e o sabonete. A saboneteira é uma vértebra em cima e uma vértebra embaixo. E o sabonete é o disco intervertebral. Então, quando você inclina a sua coluna para frente ou você aperta a saboneteira, o disco ou o sabonete escorrega para o lado em que se cria a abertura. Se a gente faz o movimento oposto, se a gente faz o movimento lateral ou para o outro, tudo isso depende do movimento que a gente faz. Então, visualizando os nossos movimentos repetitivos do dia a dia com alta carga de impacto causada pela força da gravidade, causado pelo peso corporal ou causado também por um peso extra, seja quem faça exercício físico e carrega um peso grande, também é excesso de peso, né? Então, quando a gente faz movimentos repetitivos com excesso de peso, de carga, principalmente os movimentos para frente, a gente faz um deslocamento do disco para trás, causando então a hérnia discal. Existem 3 tipos de hérnia de disco. O primeiro tipo a gente chama de protusão discal. Nesse primeiro tipo é o início de uma hérnia. É quando só há um abaulamento do disco, ou seja, o núcleo ele só saiu um pouquinho e voltou, mas não rompeu as fibras. Então, o material ainda está contido dentro do disco. Esse primeiro caso, que é a protusão discal, é o começo, né? Se não cuidar, provavelmente vai evoluir. Mas se cuidar, é o ponto-chave para a gente poder ter um tratamento conservador, ou seja, não cirúrgico efetivo. Então, a protusão discal, a fisioterapia, o Mackenzie, atividades de alinhamento postural são muito indicadas e têm resultados muito efetivos no tratamento da protusão discal. A segunda hérnia, que é o segundo nível, é quando existe um extravasamento, ou seja, aquele núcleozinho pulposo lá, ele extravasa, rompe os anéis fibrocartilaginosos e extravasa o material para fora do disco. E com isso, ele pega as estruturas nervosas que estão ali do lado, né? Isso causa muita dor. Nesse caso, ainda há possibilidades da gente fazer um tratamento conservador efetivo, mas em alguns casos o tratamento cirúrgico já é indicado. É melhor consultar o fisioterapeuta ou o médico ortopedista para a gente poder ter uma noção real de qual tratamento seguir. O terceiro caso, que é um caso grave, de muita dor, é o caso que a gente chama de hérnia sequestrada. É quando, além de extravasar o material interno do núcleo, ele ainda ele sequestra, né? Ou ele vai para baixo, provavelmente por conta da gravidade, ele desce para a vértebra inferior. Então, além de pegar os nervos em cima, pega os nervos embaixo também. Então, essas hérnias, a indicação é um tratamento cirúrgico.
Mesmo fazendo um tratamento cirúrgico, vai ser necessário um tratamento fisioterapêutico ou pré-operatório e principalmente pós-operatório, e principalmente um trabalho de reeducação postural para que essa hérnia não aconteça novamente. Existem alguns sintomas que são associados à hérnia de disco. A dor é o principal sintoma, né? A pessoa sente dor. Existem tipos de dor, existem intensidades de dor e cada pessoa tem um limiar para sentir a dor. Às vezes o que é muita dor para mim pode não ser muita dor para você e vice-versa. Então, como saber se eu devo procurar ajuda? A principal dor, tipo pontada, tipo agulhada, uma coisa aguda, de repente você sente alguma coisa, digamos, tô falando da hérnia lombar, por exemplo. Então, de repente você sente uma fisgada. A palavra é uma fisgada na coluna lombar. Opa! Isso é um sinal que deve ser considerado e que deve, a partir desse momento, ter uma atenção para que isso não evolua. Outro sintoma é um formigamento, que não necessariamente é de uma hérnia discal, mas pode ser. Então, se você sente formigamento nas pernas, nos pés, nos dedos do pé, é sinal de hérnia de disco lombar. Se você sente formigamento nos braços, nos dedos da mão, é sinal de uma hérnia de disco cervical. Não quer dizer que precisa fazer um exame de imagem para a gente poder ter o diagnóstico correto. Mas são sinais que nos levam a perceber e ter uma atenção para procurar um auxílio. Outro sinal, eu falei da fisgada, essa fisgada ela pode ser a qualquer momento, mas ela pode ser também no momento em que você se inclina para frente, falando da hérnia lombar. Quando você se inclina para frente, você sente uma fisgada, é muito provável que isso seja o princípio da hérnia, aquela primeiro estágio, a protusão discal, né? Então, a hérnia de disco, ela é muito mais comum do que a gente imagina. Muitas pessoas têm esse primeiro estágio e vivem anos com esse primeiro estágio, e aí depois, quando se agrava, é que vão procurar tratamento. Então, o ideal é que a gente busque esse tratamento antes de se agravar. E o ideal é fazer uma prevenção, um trabalho de reeducação postural, um trabalho de fortalecimento, um trabalho de consciência corporal para prevenir todos essas doenças osteomusculares, né? Que a hérnia de disco é considerada uma doença osteomuscular. E outras doenças também podem ser prevenidas com um trabalho corporal. Então, hoje o meu recado foi para hérnia de disco. Se você tem algum desses sintomas, procure um médico ortopedista, procure um fisioterapeuta e não deixe agravar. É isso. Grata!